Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui nessa sexta-feira, hoje dia 15 de setembro de 2023. Primeiros treinos livres para o Grande Prêmio de Singapura aconteceram aqui não, né, lá em Marina Bay, né, em Singapura, mais uma etapa do Mundial 2023 de Fórmula 1, que tem aí o Max Verstappen com muita vantagem na tabela, embora aparentemente nem tanto na pista neste final de semana. Claro, calma, sexta-feira. Como a gente sempre gosta de brincar, e eu já vou repetir essa frase logo de cara, a sexta-feira deixa sempre mais perguntas do que respostas, então vamos lá. Como eu falei, 15 de setembro de 2023, Parque Fechado no ar, que aqui na F1 Mania você sabe como é que funciona, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente contar pra você tudo aquilo que aconteceu, beleza? Ó, a gente tá ao vivo no YouTube da F1 Mania, na Twitch, no Facebook, no Twitter da F1 Mania também. A gente está ao vivo no Terra TV, na home do terra.com.br, então muito obrigado pela presença de todo mundo, muito obrigado pela sua presença também, que tá com a gente aqui, tá certo? Você que tá no Facebook, no Twitch, no YouTube também, pode aproveitar, deixar seu comentário, põe na tela aqui, eu ponho na tela aqui, a gente responde, a gente bate um papo e assim a gente segue falando de Fórmula 1, tá certo? Já dando as boas-vindas aqui pros primeiros que chegaram com a gente, vou fazer o seguinte, como a gente sempre faz, né? A gente começa passando os resultados da sessão, ou pelo menos da última sessão, e esse segundo treino livre em Singapura, nessa sexta-feira, demorou para abrir a tela, porque eu tô pensando, a tela às vezes dá um delay, né? Mas tudo bem. Esse segundo treino livre para o Grande Prêmio de Singapura, que teve liderança do espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, fez um 32.120 em sessões de treino, né? Já tá bem o Carlos Sainz, é só da Ferrari em sessão de treino, corrida não, em sessão de treino só da Ferrari agora, né? Charles Leclerc também foi o segundo colocado, fez um 32.138, eles ficaram muito próximos ali, tá? 18 milésimos de diferença entre eles. Terceiro colocado, George Russell da Mercedes, aí já tem um gapzinho de 2 décimos. Quarto colocado, Fernando Alonso, da Aston Martin. Quinto, Lewis Hamilton, da Mercedes. Sexto, Lando Norris, da McLaren. Você fala, mas tem alguma coisa errada? Cadê as Red Bulls, né? Pois bem. Sérgio Pérez foi só o sétimo colocado, ele fez um 32.812, ele ficou a 7 décimos do Carlos Sainz, tá bom? Embora, né, tem questão de pneu, tem questão de pista, tem questão de sexta-feira, então calma, mas é o resultado de hoje, né? O oitavo colocado, aí sim, Max Verstappen, um 32.852. Nono, Kevin Magnussen, da Haas. Décimo, Valtteri Bottas, da Alfa Romeo. 11º, Nico Hülkenberg, da Haas. 12º, Liam Lawson, da AlphaTauri. 13º, Esteban Ocon, da Alpine. 14º, Lance Stroll, da Aston Martin. O 15º foi o Oscar Piastri, da McLaren. 16º, Yuki Tsunoda, da AlphaTauri. 17º, Guan Yu Zhou, da Alfa Romeo. 18º, Pierre Gasly, da Alpine. 19º, Logan Sargent, da Williams. E a gente teve o Alexander Albon ali, que mal treinou, né, na verdade, deu só 5 voltas e teve um problema no motor. Ele fez um 35.58, ele só com pneu duro, comecinho de treino, tá? Então nem conta muito bem, mas como registrou o tempo, então Alexander Albon, o último colocado, 1:35.558, tá? E antes das mensagens é isso, gente. Em que pese a gente sempre faça essa brincadeira, e que não é bem uma brincadeira, porque é muito sério, né? Quando a gente fala aqui que a sexta-feira deixa mais perguntas do que respostas, é porque é isso mesmo. A gente fica com a cabeça meio embolada na sexta-feira, e mais do que isso, a gente vive uma temporada de um domínio tão grande assim da Red Bull, que, exceto quem é muito torcedor ou do Verstappen ou da Red Bull, né? A gente fica às vezes até torcendo, pô, tomara que aconteça alguma coisinha, e numa pista assim tão diferente, tomara que a Red Bull não esteja tão bem, né? Ou então não precisa a Red Bull ir mal, tomara que Mercedes e Ferrari estejam muito bem.
assim, né? Então a gente fica torcendo um pouquinho. Isso aumenta um pouco a nossa ansiedade para o final de semana. Por quê? Né? Porque até agora, nessa temporada 2023, só a Red Bull venceu. Méritos, né? A gente teve algumas vitórias do Pérez, mas em geral méritos muito de Max Verstappen, que inclusive é o novo recordista de vitórias seguidas. São 10 vitórias, um número incrível. Eu acho de verdade esse número incrível, um dos últimos recordes puros da Fórmula 1. Porque corrida seguida é corrida seguida, não importa se começou num ano, terminou no outro, não importa quantas etapas uma temporada tem, se tem 16 ou se tem 36, 10 vitórias seguidas são 10 vitórias seguidas, então isso é um recorde puro e é um recorde impactante ali de Max Verstappen e da Red Bull, né? Mas a Red Bull domina tudo, e a gente que gosta muito de corrida, a gente que quer ver as vitórias, a gente que quer ver as corridas, a gente até entende que as corridas nesse ano de 2023 estejam muito boas. E a gente já falou isso aqui algumas vezes, e eu continuo batendo que as corridas em 2023 estão sim muito boas, do Verstappen para trás, né? Só tá faltando a briga pela vitória. Ah, mas é só briga... Não, eu reconheço que é bastante coisa. A briga por uma vitória numa corrida é muita coisa, sim, né? Mas para quem vai, analisa a corrida, acompanha a corrida, as coisas estão legais. E a gente fica na ansiedade para ter este componente a mais, que é a briga pela vitória. Então, toda vez que a gente vê uma sexta-feira, por exemplo, onde o Max Verstappen, tão líder do Mundial quanto é, apenas o 8º, 7 décimos atrás do Carlos Sainz, a gente fala assim, oba, esse é o final de semana. Amanhã ele já não vai ser pole position, domingo não vai vencer, e a gente se deu bem agora porque o Verstappen não vai ganhar. A gente começa a pensar isso, né? Mas aí a gente parte exatamente para aquela questão. Sexta-feira. Mais perguntas do que respostas. E a gente fica cheio de perguntas exatamente. A principal delas que é, e aí? Será que o Verstappen e a Red Bull estão com problemas? E isso explica exatamente este conceito que eu sempre falo, que a sexta-feira deixa mais perguntas do que respostas, né? Essa é uma pergunta impactante. Pô, será que o Verstappen está com problemas? Será que a Red Bull está com problemas? Será que teremos um vencedor diferente nesta temporada? Será que a Ferrari está bem? Será que a Mercedes pode chegar? Será que o Hamilton vai vencer e vai deixar o Verstappen para trás na corrida domingo? Então a gente fica ali se fazendo 1 milhão de perguntas. Por quê? Porque é sexta-feira, sextou na Fórmula 1, tá bom? Sobre isso, e claro, aí a gente começa a fazer análises um pouco mais frias. Eu já vou abrir para o chat aqui para a gente poder conversar um pouco também, né? A gente começa a fazer análises um pouco mais frias, a gente sabe, a gente vem de Monza, né? Monza, aquela corrida de 1h30, arredondando, né? Altíssima velocidade, a pista de maior média da Fórmula 1, ok? Né? Para Singapura, que é uma pista de rua clássica, tá? Como o Vitor Berto gosta de brincar sempre, os locais por onde os carros da Fórmula 1 vão passar possuem endereços, possuem placas de rua, é uma pista realmente de rua, né? Muito travada, bem mais lenta, algumas pessoas não gostam, eu gosto dessas pistas de rua também. Eu acho que se o calendário fosse composto só por pista de rua, seria ruim. Só por Mônacos e Singapuras, seria muito ruim. Mas ter 1, 2 pontuais, assim, um Azerbaijão, eu acho interessante para você ter complexidade, para você ter diversidade também, né? Então eu gosto. Mas é uma pista completamente diferente de tudo. E cabe desde já é ótimo, né? Cabe desde já ressaltar que em Monza, a Ferrari foi muito bem, e lá em Monza, a gente falava, olha, Singapura não é pista para Ferrari, não deve ir bem. E até agora é a Ferrari que tem se apresentado bem em Singapura, tá? Então, mais uma pergunta, será que a Ferrari também vai andar bem em pistas de baixa? Então, dentro desse conceito que eu sempre brinco, de que a sexta-feira deixa sempre mais perguntas do que respostas, estamos com todas estas perguntas para hoje, aguardando as respostas que virão. Ou não, essas respostas virão, mas ao longo do final de semana, amanhã e domingo. A gente fica aguardando estas respostas que virão, porque sexta-feira é assim mesmo. Então, vamos lá.
E você que tá assistindo a gente aqui no Parque Fechado, deixa sua mensagem, tá no YouTube, tá na Twitch, Facebook, deixa sua mensagem sobre isso que eu tô falando também, as suas perguntas, as suas dúvidas para essa sexta-feira, e respostas eu acho que ninguém tem, mas se tiver respostas também, manda para cá que é o que a gente quer, tá bom? Newton Silva, sim, aí a gente começa a fazer microanálises, né? A melhor em ritmo de corrida foi a Aston Martin, bem consistente. De novo, a gente não sabe peso, a gente não sabe nada. E acho que principalmente o peso dos carros. Acertos, vai mexer alguma coisa ainda, né? Mas a Aston Martin aparentemente foi bem. Bom dia aqui pro Hélio Frazão também, já sei, Norris é melhor que o Russell, e a gente continua discordando. Rafael Enoch também, tá junto com a gente por aqui. Vinícius Pereira, estou ficando preocupado com a Red Bull, tomara que estejam só escondendo o jogo, Super Max rumo à 11ª. Né? Eu vou lembrar aqui da era Vettel. Tá, muita coisa mudou de lá pra cá. Mas eu vou lembrar da era Vettel, que é diferente da era Verstappen. O Vettel ganhava tudo. Tinha um segundo piloto bom também, que era o Weber ali e tal. Mas na sexta-feira a Red Bull sempre um passo atrás. Sempre um passo atrás. Era difícil ver a Red Bull liderando sessões de treino naquelas temporadas. Né? Lucas Figueiredo junto com a gente aqui também. Grande Lucas, obrigado pela participação. O Rogério Marques Vinagre, direto de Nazaré, em Portugal. Que beleza, Rogério. Obrigado pela presença, tá? De verdade, de coração aí. Muito obrigado. A gente fica muito feliz quando a gente atravessa o Atlântico aí e chega até Portugal. O Walter Joaquim também junto com a gente. Boa tarde, amigão. Vamos a isso. Lewis é nosso esse final de semana. É um dos que vai se apresentar como candidato aí, caso a Red Bull realmente não esteja entregando aquilo que a gente espera. Cadê o Paulo Jesus também falando aqui? Bom dia, Garcia. Realmente Singapura não é ruim como eu pensava. É péssimo. É o pior circuito da temporada. Agora, o Verstappen não forçou. Não, eu não acho o pior circuito da temporada, não. Em que pese em volta única seja legal, para mim o pior circuito da temporada ainda é Jeddah. Acho que ele também adiciona uma pitada de complexidade e diversidade a esses desafios que eu falo, né, ao longo de uma temporada, né, mas eu não gosto de Jeddah. Então, Singapura, para mim, não é o pior, não. É que são corridas diferentes, né? Mas aí você fala assim, eu gosto de corrida em pistas de alta velocidade, aí não vai gostar mesmo, não tem jeito. Mas, claro, é por isso que a gente enquadra no gosto de cada um e tá tudo certo. Vinícius Pereira também junto com a gente, até melhor quando tem disputas nas corridas, mas desde que o Verstappen ganhe, isso é torcedor de verdade, né? Walter Joaquim, a Red Bull tá fazendo estratégia para amanhã e para domingo, mas esse final de semana será de Mercedes e Hamilton. Falo de Angola, olha que beleza, atravessando o Atlântico para outro lado agora também, né? Obrigado, Walter, obrigado mesmo. Então, por isso que eu citei a era Vettel. Né? Na sexta-feira, a Red Bull trabalhava forte pensando no domingo. Ia trabalhar para classificação no sábado de manhã, e a sexta-feira era toda pensando no domingo. Então era ritmo de corrida, carro cheio, tanque cheio, avaliando pneus e ritmo de corrida sempre na sexta-feira. Isso, claro, prejudicava o resultado final da sexta-feira. Mas aí a gente pergunta, de que vale este resultado? O resultado não vale de nada. O que vale é a gente extrair coisas dos treinos, porque por mais que deixe mais perguntas do que resposta, por mais que não seja um treino oficial, né, tudo que a gente tiver de informação que eventualmente a gente possa extrair, a gente deve fazer. Então, sigamos nessa linha. Rafael Enoch tá aqui, ó. Existe a expectativa de que a nova diretiva técnica, sim, pode influenciar o desempenho das equipes, incluindo a Red Bull. Numa dessas a gente pode ter mais disputas pela frente, né? Que é a questão sobre asas dianteiras, assoalhos e tudo mais. E aí que tá, separando as coisas. Essa é a expectativa. E o que é o curioso nisso daí? A pergunta: essa expectativa realmente atingiu a Red Bull? É o receio. A gente teve reclamação em rádio, a gente tem o
o paddock, ela fala, nossa, a Red Bull ficou para trás. Por enquanto, o burburinho é esse. Essa é a expectativa e é isso que alguns acreditam. Alguns, nem todo mundo, né? Mas essa é uma das perguntas, atingiu? E essa resposta a gente vai ter amanhã. É essa resposta que a gente vai ter amanhã, né? Se essa diretiva, a 18, a DT18, realmente atingiu a Red Bull. Não sei, talvez a Red Bull esteja se preparando para isso, talvez a Red Bull... Olha como deixa perguntas, né? Talvez a Red Bull possa ter investido em estudar o impacto no carro. Esquece o resultado. Sexta-feira não adianta, né? Leandro Balbino junto com a gente aqui também. E aí ele falou, olha, e na corrida depois só dá Verstappen. E tem sido assim, né? A gente se assusta na sexta-feira, eventualmente, para chegar no domingo, o Verstappen no alto do pódio, né? Jardel Fausto, quem ia gostar o Pérez, não sei exatamente do que ele está falando, mas, né? Luiz Auri de Souza Ramos, aqui torcedor do Verstappen também, provavelmente. Leandro Balbino, acho que vamos ter uma corrida interessante. Então, tá vendo como vai gerando essa expectativa, né? Ele acredita já, ele já tá também na dúvida. A Red Bull vai penar para ganhar na corrida, será? Né? Não sei. Espero que sim, inclusive. E não é por mal, não é nada contra a Red Bull, mas a gente quer ver essa diversidade também. O Francisco Cabreira, com a mudança no layout da pista, pode ser que melhore a corrida. E é verdade. Muito, pouco, médio, não sei. Mas foram retiradas 4 curvas do circuito, né? Então, você tem um trecho... Aquelas milhares de curvas de 90 graus de Singapura, que essas sim não são tão legais, né? Vou tentar fazer na tela aqui, mas basicamente era isso, né? Então, você tem a primeira curva, segunda... Fazer tipo um chapéuzinho aqui, né? Agora tudo isso é uma reta. Né? Então, aumenta-se o trecho de reta. E aqui tem uma especificação interessante, né? Um comentário interessante para isso. Continua sendo uma pista de baixa velocidade. Uma das pistas de mais baixa velocidade do calendário. Quando você tem uma pista de baixa velocidade, o que você faz? Aumenta a asa, certo? Ok, aumenta o arrasto. Quando você tem carros com mais asas em trechos de reta, o que acontece? Vácuo, geração de vácuo, geração de aproximação para lá no final da curva você ter uma disputa por ultrapassagem. Então, o que eu quero dizer? Eventualmente uma reta talvez não tenha tanto impacto em Monza, porque em Monza os carros já estão andando praticamente sem asa. O arrasto já é muito baixo. Então, uma reta desse tamanho não gera impacto. Agora, em Singapura, com muita asa, com carros andando por uma configuração de baixa velocidade, você adiciona uma reta longa, essa reta tem potencial para gerar entretenimento. Então, acredito que domingo isso possa sim acontecer. Tá? Luiz Auri, Verstappen está seguro do seu carro, não quer arriscar uma pista difícil, nessa temporada não vejo como vencê-lo facilmente, torço pelo Hamilton, mas essa dupla da Red Bull não é fácil. Eu digo que eu tô um pouco mais até pro seu lado nesse sentido, viu, Luiz Auri? Não acredito que ele não quis se arriscar, não, o piloto precisa se arriscar. Não sei se é exatamente isso, mas vencer o Verstappen no domingo, fácil não vai ser, nem um pouco. Tá. Leandro Balbino dizendo que acredita que o safety car vai fazer diferença nessa corrida, como já fez em outras edições de Singapura, né? Arte MG, a Red Bull tá muito forte esse ano, mas esse domingo quem vai vencer na Fórmula 1 vai ser Rubens Barrichello? Como assim, gente? Como assim? O pessoal tá até espantado aqui. E o Paulo Jesus ficou, como assim, Garcia? Jeddah é um circuito fantástico, o único destruidor o único destruidor de circuitos, o Herman Tilke que acertou. Singapura é tão ruim que eu torço para não ter safety car. Eu não gosto de Jeddah.
Bom, cadê aqui mais mensagens? O Gavi, quando tiver ok, me avisa, tá, Gavi? Beleza, então vou ler só mais 3 mensagens rapidinho aqui, ó. Paulo Rogério, o que é essa DT18 a gente explica. Marcelo Alexandre também. Red Bull entrega resultado quando precisa, chega sábado com setup perfeito. Em geral é isso, né? Além do Francisco Cabreira, a questão da Red Bull no domingo é que o DRS vai fazer muita diferença a favor deles, principalmente por essa questão do maior arrasto no setup dessa pista. É isso. Bom, Gabriel Gavinelli, meu amigo, obrigado pela presença aqui no Parque Fechado dessa sexta-feira, né? Vamos que vamos, hoje 15 de setembro, tivemos aí os primeiros treinos livres para o Grande Prêmio de Singapura. Fica aqui a Ferrari na frente e a Red Bull tendo problemas ou não? O que esperar desse final de semana, Gavi? Obrigado, boa tarde pela presença. É nóis, meu irmão, boa tarde, Garcia, boa tarde, pessoal do chat aí. É isso, chegamos aí em Singapura e a expectativa da Ferrari, né, liderar se confirmou, né, Garcia? Foi TL1, TL2, fiquei aguardando o TL2 para ver se seria a mesma situação. Parece que novamente a Ferrari vai vir bem em Singapura, né? Uma pista que combina muito bem, né, Garcia? E a Red Bull deixou a desejar, né? Até em ritmo de corrida, a gente viu a Mercedes andando ali muito equiparado com a Ferrari nesse TL2 e não era o caso da Red Bull, né? Então eu fiquei ali com uma pulga atrás da orelha para saber como é que vai ser o desempenho da Red Bull nesse final de semana, mas de fato Ferrari veio com tudo, cara. Acho que deve ser a tendência nesse final de semana. Boa, é isso. A gente tá brincando aqui bastante, como sempre, né, Gavi, e eu sempre falo isso, e eu sempre repito algumas frases, e hoje eu repeti algumas vezes, que é a questão da sexta-feira deixar mais perguntas do que respostas. E hoje a grande pergunta é essa, até por ansiedade que as pessoas têm, né? Porque as pessoas querem ver um vencedor diferente também. As corridas estão muito boas, e a gente fala sobre isso, a gente repete isso aqui, mas, assim, o vencedor diferente é uma expectativa que as pessoas têm. Então o pessoal às vezes até torce para ter dado tudo errado para a Red Bull, mas a gente sabe também que a Red Bull trabalha muito forte, inclusive na sexta-feira, mesmo quando não vai bem, teoricamente, até porque o resultado em si não vale muita coisa, né, Gabi? Sim, vocês estavam falando agora mesmo do DRS, né, Garcia? Eu acho que tem feito muita diferença para a Red Bull, né? Ao ponto de já pensarem aí em tirar na qualificação, né? Isso vem sendo cogitado aí, não usar o DRS na qualificação, o que eu até particularmente acho justo, né, já que é um dispositivo criado ali para você ultrapassar, e hoje em dia as equipes usam ali para fazer a volta mais rápida. Enfim, a gente poderia ter um programa inteiro para falar desse uso, né, do DRS aí na qualificação. Mas eu acho que a tendência, né, Garcia, que a gente viu, não tem outra, é essa, né, cara? Eu acho que a Red Bull ela perde um pouco, né, em termos de quando ela tem as curvas rápidas, quando mistura um circuito que tem curvas rápidas com curvas muito lentas, o que ficou parecendo nessa temporada é que a Ferrari leva vantagem, né? Então, eu não sei, a gente vai ter amanhã para responder ainda, claro, né, hoje é sexta-feira, por mais que aparentemente a Ferrari, acredito que esteja na frente nesse final de semana, deixa assim mais dúvidas, né? Sempre é difícil afirmar como é que vai sair a Red Bull na qualificação. E lembrando que Singapura é uma pista onde largar na frente também faz muito, assim como outras, né, da temporada. Aliás, 99% das pistas, largar na frente sempre faz muita diferença, né, em qualquer lugar. Mas Singapura é um circuito que cobra muito isso. Então, depende muito do que a gente vê amanhã. Acho que vai traçar aí mais ou menos o domingão, Garcia. Cara, você fez uma pergunta que eu fiquei tentando lembrar, eu respondi a pergunta? Não, a gente estava falando sobre essa ansiedade que as pessoas ficam, na verdade, de ver um vencedor diferente. Um novo vencedor, era isso que eu ia comentar, Garcia. Então, eu acho que, cara, eu não quero falar aqui para não queimar, né, Garcia, mas parece que essa semana a gente vai ter ao menos um embate ali pela vitória, né? Se a gente considerar o ritmo de corrida e também o que a Ferrari fez, né, nessa sexta-feira, se conseguir colocar de novo, né, repetir aí uma pole position, aconteceu ali na Itália, né, se isso acontece de novo aqui,
eu acho que novamente a gente vai ter uma briga aí pela liderança ao menos, né? Que a gente vem numa temporada toda, a gente tá chegando na 15ª etapa, até a 13ª etapa, a gente não tinha visto nenhuma briga pela liderança de fato. Em Monza, a gente viu, Verstappen demorou ali 15 voltas, mais ou menos, 14 voltas, algo assim, né, para poder ultrapassar o Sainz, mas de fato deu ali uma disputa pela liderança. Acredito que nesse final de semana isso pode se repetir dependendo da qualificação de Ferrari e Red Bull amanhã. Tá. Algumas pessoas estavam com a dúvida aqui que a gente entendeu aqui. O que acontece? Sobre essa diretiva técnica, tá? Diretiva técnica não é uma mudança de regra, tá, gente? É importante que isso fique muito claro. Vale para a corrida específica, né, Garcia? E é um esclarecimento, na verdade, né? Então a FIA pega a regra, tá aqui, ó, e ela envolve a questão de flexibilidade das asas, principalmente. Então ela pega a regra, manda para as equipes esclarecimento. Olha, gente, não se esqueçam, basicamente, que a flexibilidade das asas é X, né? Angulação X, blá blá blá, faz o cálculo, tá aqui o cálculo, os engenheiros entendem essa parte melhor do que a gente, né? Não se esqueçam que a regulamentação é essa. Atenção, neste final de semana e nos próximos, nós vamos reforçar a fiscalização em cima disso. Atentem-se. Aí o que acontece? As equipes vão lá e tentam programar uma forma de não cair, porque, ó, sabe quando, eu acho que você tá fazendo errado, aí você vira pra criança e fala assim, tô de olho, hein? A criança geralmente fica sentadinha ali no sofá, né? Ela não vai mais tanto pra bagunça. Você tem 2 filhos, né, Gavi? Você sabe como que é? O tô de olho é uma frase mágica, porque assusta, né? É mais do que, às vezes, uma bronca. Então, só aquele olhar ali, né, Garcia? Isso, então a FIA lá manda para as equipes o tô de olho, então as equipes já se precavêm para não ter nenhum tipo de punição, até porque se é a questão de flexibilidade, de altura, de angulação, coisa que pode dar até desclassificação, né? Então, especula-se quando isso acontece, e essa especulação é uma especulação genérica, mas é uma especulação comum, acontece mesmo, especula-se que as equipes acabem tomando um pouco mais de cuidado. Só que aí o que acontece é que vem a coincidência. Durante a semana, o Christian Horner ele até falou que essa diretiva não ia afetar a Red Bull. Ele até falou assim, a gente tem até algumas asas de borracha aí na Fórmula 1, mas isso não é nada que vai afetar a Red Bull. Então, ele já se defendeu disso. É que aí chega na sexta-feira e bate essa coincidência da Red Bull enfrentar problemas, porque assim, os pilotos verbalizaram problemas no rádio, né? A Red Bull mostrou uma certa dificuldade. Claro, pode ser que esteja estudando outro caminho, qualquer outra coisa, né? Mas bate essa coincidência que acaba ficando curiosa, né? E acaba deixando uma grande pergunta no ar, porque quando sai a diretiva, a Red Bull acaba tendo problemas, né? Pois é coincidência demais, né, Garcia? A gente fala aí da Fórmula 1, do fogo, do incêndio, e é mais um desses casos, né, cara? Porque a gente, lá no começo do ano, já muitas equipes falavam, não é justo, né? O próprio Toto Wolff foi um do embaixador do não é justo punir a Red Bull, né, e tal. Mas o fato é que o domínio da Red Bull atrapalha não só as equipes, como a Fórmula 1 no geral, né? A gente sabe, a gente aqui atrapalha o F1 Mania também, né, em termos de audiência, em termos de aderência, de engajamento das pessoas. Quanto mais o Verstappen vai abrindo na liderança, digamos que menos pessoas vêm até o site. Enfim, eu acho que isso está muito ligado, né? Então, cara, a Fórmula 1 sempre agiu para tentar minimizar um pouco da diferença ali na frente, né? Então, aí, coincidentemente, nessa semana, surge essa diretriz, né? Que veio depois de rumores também de que teria um olhar mais, como você disse, né, uma fiscalização maior aí sobre esse movimento das asas, né, a flexibilidade das asas. E aí a Red Bull, ela tem um domínio um domínio prejudicado, né? Até então dominava, e aí o domínio foi prejudicado, né? Se bem que se a gente colocar ali em Monza, acho que dá pra, pelo menos na sexta-feira e no sábado, por isso que eu acho que a gente
amanhã, obviamente, não é por isso que a gente não vai comentar hoje, né? Amanhã vai dizer muita coisa, mas a gente vai comentar hoje mesmo assim. Então, né, tem que esperar realmente para ver como é que vai ser. Mas se sim, eu acho muita coincidência, né, Garcia? Acho muita coincidência, de fato, né, a gente ter uma Red Bull caindo de produção justamente no momento que uma diretriz aí prevê, né, que essa fiscalização das asas vai ser mais efetiva aí em Singapura. Vamos aguardar o final de semana todo, mas se for esse o caminho, Garcia, dá para até pensar aí, né, numa Red Bull sofrendo, obviamente que acho que o título ali tá decidido, mas sofrendo aí nas últimas etapas aí com relação principalmente à Ferrari. Eu tô também querendo saber como é que vai ser a Aston Martin, né? Eu acho que a Mercedes não seria o caso, mas Aston Martin e Ferrari, né, podem se equiparar aí, principalmente nas mãos do Alonso. Então também tô bem curioso para saber se a Aston Martin com o Alonso vai ficar na frente da Red Bull também. O Vinícius até falou aqui, então quer dizer que a Ferrari era a única equipe honesta e as outras tiveram que mudar as asas? Não, ninguém falou isso. A gente especula porque, assim, só tem uma coisa que não dá pra negar, que é uma coincidência, pelo menos. Sim. Porque na semana da diretiva, a Red Bull vai mal, né? Eu não afirmo e eu não acredito que a Red Bull estivesse fora do regulamento, assim como eu jamais acreditaria que logo a Ferrari seria a única equipe a estar dentro do regulamento. Não faria nem sentido. Logo a Ferrari, né? Então, não quero especular isso de jeito nenhum, tá? E o Paulo Jesus está falando aqui, olha, eu acho chata essa história da FIA, toda a corrida inventando norma técnica, punição sem sentido e tal. A FIA não inventou uma nova norma. Ela publicou uma diretiva técnica esclarecendo a regra novamente e como será a fiscalização dessa regra, tá? Então não inventou nada. E aí, pode ser que tudo que a gente esteja falando aqui é nada com nada. Mas o que o Garcia disse, é uma coincidência a gente ter, né, essa diretriz sendo chamada a atenção, né, para isso, e aí a Red Bull caindo muito de produção. Né, caiu muito de produção ao ponto de terminar hoje, né, atrás da Mercedes. Tudo bem que aí em volta rápida eu acho que isso a gente pode ignorar, mas em termos de ritmo de corrida, a Ferrari, de novo, Ferrari e Mercedes estavam muito parelhas enquanto a Red Bull estava ali, 0,2, 0,3 atrás. Eu acho que isso demonstra bastante de como foi essa sexta-feira, né? Exato. Mais do que os tempos e tudo mais, Garcia. E aí, Verstappen à parte, né, que a gente sabe o potencial que inclusive o piloto tem. Para mim, o Verstappen tá um passo à frente. Meio segundo é dele, né, Garcia? Meio segundo é dele. E assim, ele tá um passo à frente e a gente sabe que ele pode até mesmo compensar. Mas ele ficou atrás do Pérez hoje. Calma, né? Mas assim, a gente sabe que ele pode compensar eventuais perdas do carro da Red Bull, inclusive, né? Mas tem uma coisa importante, a Singapura. É bom ele garantir uma boa posição de largada amanhã. Sim. Porque Singapura não é Miami, né? Então, e assim, só esclarecendo mais uma vez, o Rafael Nock, no ano passado a diretiva 39 mudou a regra, sim, né? Mas esta diretiva técnica, a DT18, tá? DT18, ela... Um lembrete apenas, né? Veio com uma publicação. O que acontece? Diretiva é um informe. A diretiva, ela vai mudar... Ela pode mudar uma aplicação de regra. Ela não muda a regra, ela muda uma aplicação de regra. Ou então, ela informa um adendo na regra. Ou então, cria-se um adendo e a diretiva técnica informa a aplicação deste adendo. Ela normatiza, cria normas. Né? A diretiva técnica desta semana não mudou nada, apenas mudou a fiscalização. Eu entendo, acho que talvez a dúvida, vou até falar aqui, talvez, né, esteja interpretando do tipo assim, mudou a regra, então é uma nova regra. Neste caso, dá pra interpretar assim, talvez. Mas neste caso da 18, não é isso, né? E assim, e é bom que fique claro também que não é uma nova regra, né? Isso é importante, por mais que pareça, como ele disse do porpoise, né? O porpoise eles regularizaram, então eles não criaram uma outra regra. Por exemplo, o porpoise, sei lá, vai, né?
vai deixar de existir, a gente vai deixar de medir o porpoising. Mesmo isso que eu falei agora não se aplica porque seria feito através de uma diretiva técnica, né? Teria que, por exemplo, mudar a pontuação, vai valer 20, 30 pontos a vitória. Aí teria que vir uma nova regra, se é que uma diretriz não poderia também contemplar isso, aí a gente entra num outro âmbito. Mas eu acho que a dúvida é essa, né? Ele muda a regra sim, mas não é uma introdução de uma nova regra, é o esclarecimento, né, de uma coisa que já vinha sendo aplicada aí. Basicamente assim, o corpo técnico muda a regra e a diretiva técnica publica essa mudança, o informe, né? Mas eles são informes. Às vezes ele traz a mudança de regra Sim. que o conselho decidiu, né? Consequentemente vem, né? O próprio Rafael comentou agora que de fato mudou, né? Ali quando o porpoising foi colocado, né, Garcia, no ano passado, a gente mudou ali a forma como ele seria calculado e aí mudou também o desempenho dos carros, né? Isso. Então, altera, né? Eu acho que é por isso que fica uma dúvida, mas não é uma nova regra, né? É uma correção do que já vinha sendo feito. Tipo, gente, vamos organizar a casa aqui, né? Que às vezes precisa, inclusive, né? Às vezes não, quase sempre precisa. E na 18 é isso, né? Ela pode mudar de novo, né? Pode acontecer alguma coisa. Pode mudar a ordem do campeonato, porque a forma como vai ser aplicado ali, como vai ser fiscalizado, a ampliação dessa fiscalização pode obrigar as equipes, né, a terem que, de fato, diminuir alguma coisa ali, controlarem alguma coisa para não serem punidas, né? Não correr o risco de ser punida e, como o Garcia disse lá no começo, é desclassificação nesse caso, né? Então, é uma punição severa aí para a equipe. Então, assim, é isso, né? E aí a gente fica, claro, na torcida pelo menos para ver uma corrida melhor e a gente volta para essa questão. É Singapura, gente, é bom ele garantir uma boa posição de largada, né, Gavin? É bom. Vocês falaram já do safety car, mas é uma corrida que traz o safety car e isso pode mudar a estratégia, pode favorecer ali quem tiver na frente ainda mais, né? De novo, eu acho que é um momento muito importante aí pra gente ter, né, caso a Ferrari faça a mesma coisa lá da Itália e consiga a pole, que o segundo piloto de fato atue como um segundo piloto, seja ele o Leclerc, o Sainz, mas quem tiver atrás, eu acho que vai ser determinante também para dar mais chance para a Ferrari vencer, caso seja esse o caso, mas ali se o Verstappen, a gente viu ano passado o Verstappen teve problemas também largando lá do fundo, né, não conseguiu ali, não foi uma daquelas corridas do Verstappen, né, foi talvez a pior corrida do Verstappen da temporada, então é um circuito onde o Verstappen também, se eu tivesse que colocar um circuito, se eu tivesse que desafiar o Verstappen hoje, Gabriel, escolhe um circuito, eu escolheria Singapura, porque eu acho que é onde ele tem mais dificuldade ao longo da carreira dele também. Se você pegar as performances do Verstappen em Singapura, não tem nenhuma de encher os olhos assim, quem sabe ele cala minha boca esse final de semana, né, Garcia? Em geral é o que acontece. É o que acontece, já tô até lembrando, no sábado e no domingo, faz a pole, etc, barba, cabelo e bigode, mas tá devendo também em Singapura o Max Verstappen aí, o Super Max. É isso. E, cara, em cima disso, é curioso porque a gente e só fazendo um comentário ainda que eu achei muito legal esse comentário do Vinícius, ele falou assim, é como se uma rodovia não tivesse radar e agora tem, eles aumentam a fiscalização. Então tá lá, rodovia 120. Já era 120, né? Mas já agora era 120, você não podia andar a 130, mas agora coloca o radar, ó, fica de olho, né? Senão vai levar uma multa. Né? Perfeito. Boa, Vinícius, mandou bem. Voltando aqui, outro comentário que eu fiz enquanto você ainda não tinha chegado, Gavi, que é sobre a Ferrari também, né? A Ferrari acaba surpreendendo a gente. Em que sentido? Ela vem de Monza e ela veio de algumas corridas com pistas com velocidade mais alta, com bom desempenho, né? E aí a gente falou no último Parque Fechado, porque é isso que a gente falou, né? Quase sempre eles calam a nossa boca, porque é assim que funciona na Fórmula 1. Tipo, não, Singapura não é pista pra Ferrari. A Ferrari vai sofrer. Não sei. Aí, os 2 treinos a Ferrari, por enquanto, pôs no bolso, né? Até eu mudei a minha análise, você viu, Garcia? Que eu começando a dizer agora, porque a gente vai mudando ali, né? E o que parece nesse momento é que quando a gente tem pistas que juntam curvas de alta com curvas de baixa, a impressão que dá é que a Ferrari tem levado a melhor, pelo menos nesse momento do campeonato, né? Então, agora é difícil realmente saber, né, o que vai vir daí. Eu acho que é o que você falou, a gente tem um final de semana inteiro pela frente ainda, obviamente, né, muito está condicionado à posição de largada,
né? Acho que isso vai ser determinante ali. Se a Ferrari tiver a chance de colocar um piloto ali separando os dois, para mim é isso que pode dar a vitória para a Ferrari, sem contar o safety car, né? O momento, a gente tem muito safety car em Singapura, né? Vamos ver se a gente vai ter esse ano também, mas porque esse ano tem sido um ano com pouco safety car no geral, poucas quebras, poucos acidentes. Se a gente pegar aí, comparando com os últimos anos, é um ano bastante reduzido, então também resta eu acho que esses pormenores vão fazer muita diferença nessa corrida, mas é isso, a Ferrari encaixou, Garcia, se for bem e conseguir desafiar a Red Bull nessa corrida lá na Marina Bay, acho que ela entra aí, já dá pra gente começar a colocar a Ferrari como a força ali capaz de tentar bater a Red Bull, que parecia que a McLaren conseguiria, né? A Ferrari tomou a frente ali em Monza. Se permanecer na frente, eu acho que pode ser uma tendência daqui pro fim da temporada. E aí ela acaba entrando, inclusive, né, tá bem equilibrada aqui, mas assim, ela acaba entrando nessa briga até mesmo pelo vice-campeonato, se for o caso dos construtores aqui, né, não vou nem falar dos pilotos, que o campeonato de pilotos ele tá uma coisa meio curiosa esse ano, bagunçada para baixo do Verstappen, mas para baixo do Pérez também, vamos ser justos, mas assim, hoje a Mercedes tem 273 pontos, a Ferrari tem 228, e a Aston Martin caiu para quarto com 217. Tem um certo equilíbrio ali, que faz com que a gente possa imaginar que se uma equipe conseguir bater a Red Bull, essa equipe soma pontos suficientes para que ela seja vice-campeã, né? Se conseguir superar a Red Bull, eu acho que dá tempo sim, dá tempo de chegar na segunda posição, né, porque é isso, cara, a gente tem uma temporada que a tendência tem mudado, né, vou até responder o comentário do Vinícius aqui, né, que a Ferrari anda sempre bem em Singapura, sim, historicamente sim, mas nesse ano não, né, nessa temporada tava muito ruim, é um carro atípico também da Ferrari, então não dá pra gente trazer muito o histórico. Olha como começou a Ferrari de 2023 comparado com o ano passado, né? Então, eu acho que é isso. Talvez tenha voltado ao caminho do que é a Ferrari. Eu acho que aí sim se aplica nesse caso, né? Mas para mim, ainda é surpresa, tanto quanto foi em Monza, né? Uma Ferrari, depois de um começo tão ruim de temporada, chegar ali, digamos que mantendo as suas características, né? Que é ser realmente rápida ali na pista de Singapura, que mistura curvas de alta e baixa, etc. Mas vamos esperar isso se confirmar, né? Vamos esperar se confirmar pra gente ver se realmente é o caminho da temporada. Mas acho também que, de novo, vou reafirmar aqui, se a Ferrari encaixar nessa corrida, acho que daqui pro fim da temporada, né, a gente deve ter uma briga aí, sim, pela vitória, com a Ferrari incluída nesse bolo aí, Garcia. Boa. Perfeito. Nesse bolo de 3, né? Porque o Pérez não, né? O bolo de Verstappen, Sainz e Leclerc, né? Boa. Mini bolo. Um mini bolo, é isso. Enquanto isso, no fim das contas, quem acaba ficando um pouquinho para trás novamente e que vinha se destacando tanto é a McLaren. Mas ela entra nesse rodízio que as equipes estão fazendo, né? A Ferrari parece, hein, gente? Tá um pouquinho mais forte. A Ferrari foi talvez a única equipe que bateu... Não, a McLaren também, mas que bateu de frente com o Verstappen lá em Monza, mas a McLaren conseguiu isso também, então beleza. Mas assim, a gente teve aquele rodízio. A Aston Martin era a segunda força. Veio a atualização da Ferrari, a Ferrari apareceu. Depois veio a atualização da Mercedes, a Mercedes apareceu como segunda força. Veio aquela big atualização da McLaren, a McLaren veio muito forte como segunda força. E agora a gente volta lá pro começo com Ferrari de novo, né? Sim, né, Garcia, eu assim, tentando criar tendências, né, que a nossa mente funciona assim pra gente poder até comentar, mas eu vejo que nesse momento, quando a gente precisa de velocidade, a Ferrari fala mais do que a McLaren. Talvez seja isso que tá dando essa diferença em Monza, né, e em Singapura, circuito que exigem mais de velocidade neste momento da temporada, né, Então, de novo, cara, eu acredito muito nessa atualização, né, da McLaren. A McLaren também trouxe coisas novas aí para Singapura, né, mas o que parece é que em termos de velocidade, quando o grande lance ter muita velocidade, a Ferrari leva vantagem sobre as rivais nesse momento, se colocando, né, na segunda força, até porque o gap é pequeno, né, Garcia? A Red Bull domina com uma grande... O Verstappen, né, principalmente o Verstappen,
né? Porque o Pérez não é o caso. Mas a gente falou aqui também, durante o ano todo, né, que o gap entre as equipes de trás era muito pequeno, então é normal a gente ter essa troca, né? E aí eu vou chamar a atenção para uma coisa também que eu tenho falado ao longo do tempo, que as regras foram criadas para permitir que os designers, os engenheiros fossem mais limitados. Então isso talvez surta um resultado, traga um resultado, né? Desculpa, que é a gente atingir um limite mais rápido. Então talvez a Red Bull, impulsionada até pela punição que ela tem, né, pela redução, a Red Bull foi punida pelo teto orçamentário, tem uma redução do tempo do túnel de vento, etc. Então isso talvez esteja colocando a Red Bull em uma velocidade muito lenta de desenvolvimento neste momento, enquanto as equipes estão tendo mais velocidade, mas vai chegar uma hora que isso também vai se estabilizar. Esse é o que eu acredito nesse momento, Garcia. Boa, perfeito. E com regras de carros mais simples, inclusive, qualquer tipo de alteração, qualquer tipo de coisinha que se fizer, realmente as equipes vão ter mais dificuldade, não só pelo teto orçamentário, como também caminhos que elas têm para buscar estas soluções. Existiu uma época que os caras podiam fazer o que eles queriam, né? A ideia é que fosse ali. Isso foi com o tempo, a Fórmula 1 foi minando até essas regras de 2022, que elas, claro, as equipes ainda podem desenvolver os seus projetos, etc e tal, né? Que até a gente chegou a pensar que seriam peças padrões, né? Ainda bem que não foi o caso, mas assim, é notório que esse gap de desenvolvimento, esse gap de onde os engenheiros podem trabalhar é muito menor do que se a gente pegar a era passada aí da Fórmula 1, né, turbo híbrida ali. Boa. O Rafael Nock estava até falando sobre isso aqui, que ele falou assim, sobre a McLaren, eles trouxeram mais atualizações, será que vão se consolidar na segunda força? Então, calma, né? Difícil dizer, né? Não dá pra responder isso hoje. Eu, se eu tivesse que responder hoje com a minha cabeça, eu responderia que não. Que apesar das atualizações, ainda acho que quando precisa de muita velocidade, a Ferrari tá levando a melhor sobre a McLaren, mas, né, de novo, a gente tem que aguardar aí o sabadão, né, pra ver o grid e, obviamente, a corrida. Acho que amanhã, no sábado, as coisas ficam um pouco mais tranquilas aí da gente analisar também, né, Garcia? Boa. É isso. Gavi, antes das nossas apostas aqui, Guan Yu Zhou renovou o contrato pro ano que vem. Continua na Alfa Romeo, que não se chamará Alfa Romeo ano que vem, se chamará Sauber. E eu queria que você falasse sobre isso também. Cara, adeus Drogovic 2024, né? Acho que acabou, né? Não tem mais chance. A chance era a Alfa Romeo, e aí eu fico preocupado. Né? Fico preocupado porque eu critiquei aqui, falei, ainda bem que o Drogovic não vai correr na Fórmula E, eu não queria ver ele correndo na Fórmula E. Cara, só que com essa situação, não sei se não teria sido uma boa, não. Né? Não ter assinado ali, ou que ele tem alguma coisa para 2024. O Drogovic, se você tiver, conta pra nós, dá umas dicas aí, porque tá todo mundo angustiado aí. Depois desse anúncio do Zou, eu acho que foi muito frustrante. Eu tenho defendido aqui que 2024 seria um ano crucial para ele, né? Ou entrar na Fórmula 1, ou também se colocar como piloto profissional, né? Porque às vezes chegou perto, não conseguiu na Fórmula 1, mas, cara, sou piloto aqui da Fórmula E, ganho uma grana e tal, e também é isso, né? A gente tem que saber o limite, cara. Eu acho que azedou feio pro Drogovic aí. A gente não tem chance para 2024. Espero mesmo que ele tenha alguma negociação pensando aí 2025 ou até, quem sabe, 2026. Mas, cara, cada ano que passa, ele fica mais velho, né? E aí a Fórmula 1 cobra muito isso, né, cara? Então, é isso. É isso. O pessoal tá falando da chance da Williams. Cara, difícil, viu, Rafael? Né? Difícil mesmo. A gente tem ali o álbum... Em se falando de única chance, agora é a única. Mas é uma chance muito complicada. Sim. Seria o único buraco ali, realmente, a vaga do Sargent, né? Que ainda não tá confirmada, né? Mas não vejo... A gente, se for, vai ser uma grande surpresa. Positiva, obviamente, mas nada se falou sobre essa relação do Drogovic com a Williams. Teve rumores num possível assento na Haas, né, depois de Miami. Aí as coisas caminharam muito pra Alfa Romeo, né? A gente até defendeu a tese aqui de, a Alfa Romeo já subsidiada pela Audi, porque uma parte, né, da Sauber, aqui não tô falando Alfa Romeo ainda, mas a Sauber já vendeu uma parte, então a Audi talvez estivesse custeando ali,
O Zhu entra com 30, eu entro com 30 aqui também, vamos pôr o Drogovic, preparando ele para 2026, pra gente ter uma dupla realmente eficaz aí no grid quando a Audi fizer parte da Fórmula 1, mas não foi esse caminho, pelo menos nesse momento, Garcia. É isso. Bom, vamos para aquele nosso momento de sempre, a nossa apostinha para amanhã, tem classificação, e você que está assistindo a gente, você também pode deixar o seu palpite, tá? Então você vai escrever no chat, você que tá na Twitch, YouTube, Facebook, e a gente coloca aqui na tela, beleza? Gavi, olha que curioso, né? Qual vai ser a pergunta dessa semana, Garcia? Não, é que eu vou dificultar diminuindo a pergunta, porque a gente quis dificultar recentemente, aumentando para as 2 primeiras filas, né? Eu vou dificultar diminuindo dessa vez, já que a gente está com tanta dúvida. Quem vai fazer a primeira fila para o Grande Prêmio de Singapura amanhã? Eu torço, tá? Não sei. Eu acho que a Red Bull nunca dá para descartar, mas eu torço para que seja Sainz e Leclerc. Nessa ordem. Então, cara, o Leclerc, quando larga lá atrás, etc., mano, não vai segurar o Verstappen. Não. Então eu vou mudar. Pra Ferrari ganhar, Leclerc e Sainz. Porque aí o Sainz cumpre o papel dele, cara. O Sainz é um cara que cumpre o papel dele. Eu acho que ele vai dificultar, se ele tiver em segundo ali, pro Verstappen passar, e isso pode abrir uma vantagem pra quem sabe a Ferrari vencer a primeira do ano aí. Boa. Meu palpite não foi um palpite, foi uma teoria da conspiração, Garcia. Eu vou de Leclerc e Verstappen. Eu sei que talvez isso, mas é que eu tô de palpite. Então, isso é um convite à vitória do Verstappen, né? Com certeza. Ainda mais com o Leclerc ali na P1, se fosse o Sainz aí. Mas acho que é isso. Acho que a Red Bull não tá tão mal assim quanto se acredita. Mas eu vou, de novo, investir numa coisa que eu sempre invisto aqui nos nossos palpites, que é o Leclerc é bom de classificação. É bom. Ele é bom. Só isso, é bom. Né? Isso ele é bom, isso não dá pra dizer, né? Não tem o que dizer dele. Anda em uma volta rápida, ele é bom, mas são aí, 72 voltas. Então, aí complica a vida do menino. Aí é isso, Gavi, amanhã você que comanda aqui o nosso Parque Fechado, né? Sou eu, né? Estarei aí a partir das 11 horas aqui. Não, Garcia, tem corrida, vai correr amanhã, né, Garcia? Tem corrida importantíssima lá na KGV. KGV que inclusive tá de luz nova, né, Garcia? O Giafone falou hoje na transmissão, eu fiquei bem curioso. Falei, vou até perguntar pro Garcia, ela ficou boa essa iluminação LED lá do KGV? Ficou, Garcia? Ele anunciou só hoje, mas ele já faz o quê? Uns 4 meses já que... Que tá, não, tá muito boa mesmo, de verdade. Que era um problema ali, era tudo amarelo ali à noite, lá né? Embaixo era difícil de enxergar, né? Tá louco, eu que uso óculos não via nada. Realmente, então é isso, o Garcia vai estar aí amanhã no sabadão lá, e eu tô aqui a partir das 11 horas, aí amanhã vai ser curtinho, tá, já aviso aí pessoal, entrem 11 horas, porque 11h30 a gente encerra. Se não tiver bandeira vermelha, né? Se não tiver bandeira vermelha, pelo amor de Deus, não tenho, eu tenho Feira de Ciências do meu filho amanhã, termina às 13 horas, posso deixar de ver a maquete lá do menino, então a gente vai cumprir com os compromissos aqui todos, e é isso, 11 horas a gente, se não tiver bandeira vermelha, a gente tá ao vivo, pra terminar ali 11h30, 11h40, espero todo mundo aí junto comigo também. Beleza. Obrigado pela presença, Gavi, obrigado pela presença a todo mundo que acompanha a gente aqui no chat ou não, quem assistiu depois também, obrigado a todo mundo de verdade, de coração. A gente se fala então no domingo, mas tem Parque Fechado amanhã com o Gavi, e curta muito a sua sexta-feira, amanhã tem classificação pro Grande Prêmio de Singapura e você vem pra cá de novo, tá certo? Uma ótima sexta-feira, valeu, tamo junto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.